Konnichiwa, otaquinhos e otaquinhas do meu Brasil, Ana aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o anime Jujutsu Kaisen fez muito sucesso ano passado, trazendo os feiticeiros mais poderosos da Tóquio moderna, mas você sabia que eles realmente existiram? Se não, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar essa história. Dewa Hajimemashou. Bom, esses feiticeiros surgiram até antes dos samurais no Japão, quando o imperador resolveu meio que criar um ministério da magia dentro do país. E o Omyodo, como era chamado a prática da feitiçaria naquela época, era baseado em teorias importadas da China, como o Yin-Yang e as 5 fases, misturando ali com algumas ideias regionais japonesas e até mesmo o budismo. Já o Omiyori, ou como era chamado esse ministério da magia, tinha 4 trabalhos principais: o de fazer rituais mágicos, o encarregamento do calendário, a astronomia e a cronometragem. Sim, eles também tinham a função de contar as horas do dia para saber que horas eram. Afinal, não existiam relógios de pulso, muito menos smartphones naquela época. E os praticantes do Omyodo eram chamados de Omyoji. E o governo na época queria esconder esses Omyoji. Afinal, como é que se explicaria para outras pessoas e até outros países o Ministério da Magia dentro do seu governo? Então, para manter esse segredo e ao mesmo tempo conseguir gente para recrutar para ser Omyoji, eles acabaram criando como se fosse uma Hogwarts ali na capital. Então sim, aquelas escolas onde os feiticeiros de Jujutsu vão lá praticar e aprender a feitiçaria realmente existiram. E o trabalho desses Omyojis era até um pouco parecido com os de Jujutsu Kaisen. Eles tinham o dever de proteger o imperador e a capital de doenças e de espíritos maus. E sim, eles iam atrás desses espíritos fazer rituais para expulsar eles, parecido com o que fazem em Jujutsu. Mas a princípio seus serviços não eram para a população em geral. Porém, no período Heian, os nobres começaram a pedir os serviços dos Omyojis, que começaram a trabalhar para eles em troca de pagamento, obviamente. E foi nesse período, com a sua popularidade, que os Omyojis começaram a criar novos rituais. Aliás, um monte deles. Principalmente para longevidade, proteção, purificação e sorte. Sério, eles eram recrutados pra tudo, inclusive pra orientação de onde construir uma casa e até mesmo para planejar uma viagem. Sim, naquela época os japoneses eram muito supersticiosos e, segundo eles, tinham alguns deuses que mudavam a sua localização conforme o período do ano, e eles pediam orientação para os Omyoji para saber em qual direção aquele deus estava para não viajar naquela direção. Pelo menos os Omyoji deviam ganhar bastante dinheiro naquela época, né? Até porque além dessas funções ainda tinham as funções básicas dele, que era proteger a capital. Então para isso eles conduziam várias cerimônias, uma contra os espíritos maus, uma contra incêndio, provavelmente porque as casas eram todas de madeira, deviam pegar fogo fácil, e outra contra doenças. E falando um pouco sobre os poderes místicos desses Omyojis, assim como o personagem Megumi de Jujutsu, eles também usavam bonecos que podiam ser tanto de papel, madeira, folha ou também de palha. E esses bonecos podiam ser usados para purificação, para maldição, do tipo voodoo mesmo, ou como o anime mostra, para incorporar um espírito e fazer dele o seu servo. E esses espíritos eram chamados de Shikigami. Esses Shikigamis eram espíritos convocados pelos Omyojis e usados como seus servos, e podiam possuir tanto animais quanto pessoas, dependendo da experiência do seu mestre. Na maioria das vezes eles exerciam ordens arriscadas para seus mestres, como espionagem, roubo e rastreamento de inimigos. E apesar de serem considerados escravos de seus mestres, essa condição só se dava através de um contrato. E se seu mestre fosse descuidado ou fraco, era possível que o seu Shikigami o atacasse. E na maioria das vezes esses seres eram invisíveis, a não ser que incorporassem os tais bonecos que eu falei anteriormente. Entre os Omyojis, 2 clãs ficaram bastante conhecidos: o clã Abi e o clã Kamo. Esses 2 clãs eram tipo Coca e Pepsi da época, então se você não gostava de um ou não achou que a orientação de um fosse suficiente, você ia consultar o outro. E dentro desses clãs, os 2 maiores nomes do período Heian foram Kamo no Yasunori e o seu aluno Abe no Semei. Mas após o período Heian, esses Omyoji perderam muito a sua popularidade, e diante dos avanços científicos e tecnológicos, obviamente o Omyodo quase que desapareceu da cultura japonesa e foi até uma prática proibida no começo dos anos 2000, mas um pouco depois foi liberada de novo e hoje é considerado apenas como parte do ritual do Shintoísmo. E se você gostou de saber sobre os verdadeiros feiticeiros do Japão, comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma coisa a acrescentar nessa história toda, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar os sininhos para as notificações, e eu vejo vocês num próximo vídeo. Mata né! その先に